Palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos que estão na live com a paz do Senhor. De um tempo pra cá, vai fazer o quê? 15 dias que a gente tá longe? É mais ou menos isso. Eu tava meio pensando, o que vai ser daqui pra frente? Algo que nunca aconteceu, uma pandemia em si. E então eu comecei a buscar no Senhor, e o Senhor me deu uma palavra. E quando o Fagner me direcionou, falou assim, você tem uma oportunidade. Ele falou, você tem uma palavra? Eu falei, tenho uma palavra. E eu não sabia para que usar, conversava com os meus pais e tal. E é uma palavra bem conhecida, mas eu queria ter uma introdução, porque eu queria explicar um pouquinho desse personagem da Bíblia. Em Juízes, logo depois de ter várias conquistas em si, tem uma sequência de desobediência da parte do povo de Israel. E logo após, todas as vezes que o povo se humilhava e se arrependia dos seus pecados e clamava ao Senhor e tentava buscar Ele de todo o teu coração, o Senhor achava uma solução. E Gideão é um personagem da Bíblia que muitos pregam. Só que eu prestei muita atenção em todo o processo de Gideão. Primeiramente, como o inimigo atacava a todo o povo de Israel. E a primeira coisa que o inimigo fazia com os midianitas, todas as vezes que o povo de Israel tentava semear alguma semente, algo para que haja produção para eles sobreviverem, os midianitas iam lá e atacavam. Eles tentavam novamente, os midianitas iam lá e atacavam, e com isso começaram a deixar o povo com fome. E essa é a primeira coisa, é a primeira coisa que o inimigo faz, ele te deixa com fome. E quando eu falo com fome, pode ser fisicamente, mas também espiritual. E quando ele deixa com fome, a gente não buscando onde tem alimento, simplesmente a gente aceita qualquer coisa. A gente aceita migalhas. E o diabo tem de monte. O diabo tem os prazeres do mundo a te oferecer. E
Mas lá atrás teve um povo que clamou, teve um povo que se ajoelhou, teve um povo que se arrependeu. E com isso, o Senhor encontrou um que teve um posicionamento. Esse tal era Gideão. No meio que todos estavam com medo, no meio que todos estavam numa zona de conforto, porque eles não tinham esperança. Tinha um que estava no secreto, tinha um que estava aqui no lugar aonde eles malhavam, nem era trigo, mas sim uva, né? Mas ele estava lá, e com certeza com medo. Só que ele precisava. E com isso o Senhor encontrou nele algo. E a primeira coisa que alguém ferido, alguém com medo faz, é questionar. Mas Senhor, por quê? Porque a gente não sabe a história, a gente não sabe o que passou, a gente não sabe o que o Senhor tem feito. Muito tempo atrás Ele já perdoou, Ele já salvou, a gente já saiu do caminho, a gente já voltou, porque Ele é eterno, a gente não. E com isso, simplesmente, Gideão, ele pega, quando ele é escolhido, e pergunta: mas Senhor, eu sou resumindo, eu sou incapaz, eu não sou capaz disso tudo. E realmente ele não era, mas ele tinha um Deus. E aonde eu quero chegar? Eu quero apresentar Gideão, porque nessa palavra de hoje que eu tenho, vai falar em como o Senhor separa os seus. Todos nós somos provados. Gideão foi provado na iniciativa dele no lagar. Ele estava no secreto, fazendo algo que ninguém fazia. Em Juízes, capítulo 7, do versículo 3 até o 8, foi depois que ele foi escolhido. Eu quero ler essa palavra, porque é a seleção daqueles que iriam servir junto com Gideão, que iriam guerrear. E diz assim, do 2 ao 8. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali desprovarei aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Amém? Só um minutinho. Além de Gideão ser escolhido a dedo, depois dele ser provado, primeiramente, ele virou um líder, porque ele passou pela provação. Foi meio difícil, porque ele tinha muito medo. Deus provou para ele, só que a fé dele foi maior.
e ele cumpriu o chamado dele. E com isso ele aprendeu que a obediência, mesmo às vezes sem compreender, sempre tem um sentido. Eu quero mostrar esse sentido aqui hoje. Gideão, na hora que ele estava com a multidão, eram servos do Senhor. Todos eles eram servos do Senhor, porque eles estavam no exército. E é assim que nós somos. Só que, primeiramente, o Senhor tinha um propósito para não querer medroso e tímido. Primeiro, medo. Medo é o oposto da fé. E eu vou explicar o porquê. O medo, ele te faz andar para trás, a fé te faz andar para frente. O medo te segura, a fé te faz andar. O medo é o inimigo que coloca, a fé é o Senhor que dá. Só que eu creio que muitas das vezes a gente fica se questionando, mas você percebeu que na palavra de Deus, nesse momento, depois que Gideão foi provado, ele não questionou, obedeceu em silêncio. O inimigo, ele coloca medo, timidez, vergonha. Tanto que em nenhum momento o Senhor, ele fala para os servos deles terem medo, mas sim ousadia, coragem. E a partir desse momento, você pode ver, a quantidade de servos de Deus foram tirados, porque eles iriam para a guerra, e aquele que tem medo e é tímido, não iria obedecer mais para frente o que o Senhor teria, porque o medo ia tomar ele. E não tem problema ter medo, mas a sua fé tem que ser maior. A sua fé tem que sobrepor sobre o medo. Porque eu posso dizer para você, eram 300. Tantos midianitas que não dá nem para enxergar. Será que Gideão não teve medo? Mas a fé no nosso Deus era maior. E com isso, não estava o suficiente. Tinha a segunda provação para todo o povo, que foi a parte de você beber água. De todos eles beberem água. Só que, uma coisa que eu me atentei. O Senhor disse, como que um cachorro, ele bebe a água? Você já tentou tirar a água do cachorro? Quando ele está bebendo? Ele está em alerta. E todo aquele que o Senhor viu, eles estavam se preparando para a guerra. Todos aqueles que não foram vigilantes, não estavam prontos para guerrear. Em nenhum instante. E o engraçado que eu vejo hoje, a gente nessa posição. Por quê? A gente não sabe muitas das vezes o que fazer, porque isso nunca aconteceu. A gente está diante de algo que parece ser grande demais para a gente. Muitas das pessoas não têm esperança, foram tomadas pelo medo. Mas aqueles que estão firmes, buscando a Deus, tendo intimidade com Deus, porque antes, Wagner, a gente não tinha tempo para buscar o Senhor, porque a vida é corrida. Era muito trabalho, estudo, faculdade, mas e agora? Qual que é a nossa desculpa? Porque o Senhor mesmo, Ele sabia da aprovação que ia vir, Ele não tirou ele. Por que Ele colocou os midianitas para Gideão? Porque eles tinham que aprender algo com aquilo. Eu quero dizer para você essa noite, tem algo para aprender. Se a gente deixar o medo para trás e a fé tomar a frente, tem algo para aprender. É momento, em nome do Senhor Jesus, de nós irmos para o quarto, se ajoelhar e ver, Deus, o que o Senhor quer da gente. Nesse momento que eu achei que eu ia estar fraco, foi o que Deus mais falou comigo. E parece que Deus tem que colocar, permitir
algo dessa grandiosidade, para a gente ver que a gente não está preparado. E ele pede: se prepara, venha me conhecer. Eu vejo assim, o amor de Deus. Pensa em quantas gerações ele vem perdoando, dando provisão, milagre. A gente sai do caminho, vai para o comodismo, porque a única coisa que o medo faz é levar a gente para o comodismo. E é ali que o diabo quer você, é ali que o diabo quer a gente. Ali, quietinho, sem falar com Deus, porque se falar com Deus, aleluia. Porque se você falar com Deus, Ele vai te dar fé, vai te dar esperança para você andar adiante. Servo de Deus não foi para ficar parado. Servo de Deus foi feito para andar, para guerrear. Tudo tem um processo. Tem processo de preparo, tem processo de busca. Mas tem processo que passa e é hora de guerrear. Guerreia de joelho, buscando o Senhor. A ousadia só vem do Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Porque o engraçado é que no final, depois que escolheram todos os homens do Senhor, o que Ele falou para aqueles que não foram chamados? Pega as suas coisas e volta lá. Volta lá para o que você estava fazendo. Porque mais para frente, se não fosse os 300 passados por essas provações, será que eles acreditariam que eles iam ficar rodando com uma trombeta e na hora que assoprasse? Será que eles iam acreditar que em 300 ia ganhar de todo mundo? Ou se na hora que ele visse aqui na multidão, as pessoas que estavam com medo, falassem assim: meu Deus, não, vou fugir. Não ia dar certo o plano. Mas Deus sabia que tinha 300. Que tinha 300 que ia estar lá. E por que aqueles que não estavam sendo vigilantes também não puderam ir para lá, para a guerra? Porque se eles tivessem simplesmente não prestando atenção no que acontecesse, porque teve ordem, teve organização, porque Deus é assim, Deus é correto, Ele tem ordem em tudo. E se aquela pessoa que está dispersa, que não está tendo ligação direta com Deus, ele não vai saber o que fazer. E ele precisava daqueles que sabem o que fazer, aqueles que têm respostas e não perguntas. Porque muitas das vezes nós perguntamos uns para os outros em um momento que a gente está de joelho perguntando para Deus. E por isso que nós deveríamos ser cada vez mais vigilantes. E eu não sei qual momento é esse, se não é hoje. Eu não consigo entender que momento é esse, se não é hoje, para a gente colocar em prática tudo o que a gente vem aprendendo, tempos e tempos. A palavra de Deus está aí, o tempo que você não tinha está aí, e Ele só quer ser ouvido. Você tem uma escolha. Que lado você quer ir? Você quer voltar? Ou você quer ir adiante, através da fé? E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.